Oi pessoal, tudo bem? Bora lá então começar o nosso desafio 21 dias de pensamento próspero. E como eu tinha pensado em usar o vídeo que eu tinha feito para sexta-feira, antes de ter tido esse insight, que foi quando eu pedi por uma ideia, como eu digo lá no vídeo lançamento, que me veio essa ideia de fazer esse livro, que é o livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, fazer durante 21 dias, fazer com que a gente possa estar no presente, tendo pensamentos prósperos, tomando conta do nosso mental para ficar gerando e tirando os pensamentos negativos, deixando eles passarem e tendo pensamentos prósperos. E para começar então cada um desses dias, desses vídeos, desses 21 dias, eu vou começar então com esse decreto que tem no livro dela. E a introdução, inclusive a introdução do livro é: há pó de ouro no ar para você. E aí então é assim: há pó de ouro no ar e para mim. Por meio do pensamento próspero, decidido e deliberado, eu agora assimilo esse pó de ouro. E neste exato momento estou começando a experimentar os resultados dourados. E aí a gente pode fechar os olhos por alguns segundos e visualizar esse pó de ouro caindo sobre a gente, né? E aí eu queria falar para vocês que a Catherine Ponder, ela é uma pastora dos Estados Unidos, de uma igreja que acredita que a prosperidade seja divina, acredita que Deus quer que nós sejamos prósperos e que o contrário é que ofenderia a Deus, o contrário é que seria não ser um bom cristão, ao contrário do que quando a gente segue assim dogmas de religião, muitas vezes a gente entende que a gente deve ser pobre para poder agradar a Deus. Então eu achei interessante que fosse uma pessoa com esse status, com essa condição de uma líder religiosa, uma pastora que diz isso e que lançou vários livros sobre esse assunto e que saiu de uma situação de pobreza. Ela disse que começou quando ela ficou viúva, sem ter recursos e com um filho pequeno, e que ela procurou em vários livros encontrar como sair dessa situação, e ela não encontrou nenhum livro assim. E foi aí que como ela tinha que sobreviver por causa do filho dela, então ela resolveu que ela mesma tá buscando onde é que estava esse segredo. Então ela diz aqui: quando eu estava no ponto mais baixo emocional, física e financeiramente, aprendi sobre o poder do pensamento como um instrumento para o sucesso ou para o fracasso. Eu percebi que o fracasso é o resultado do pensamento voltado para o fracasso. Aprendi que o uso correto da minha mente poderia se tornar a chave para uma vida saudável, próspera e bem-sucedida. Assim que agarrei esse maravilhoso segredo do sucesso, a maré começou a virar a meu favor. E aí é isso que ela vai ensinar aqui pra gente. Por isso que eu decidi que eu ia ler o livro com vocês, que eu ia fazer aqui nesses vídeos, para que a gente fosse descobrindo juntos qual é então esse segredo. E a primeira dica que ela dá então é o pensamento. E é por isso que lá no vídeo introdução eu passei para vocês aquele exercíciozinho que eu aprendi com o Luiz Borges, que é de estar ativando o observador consciente dos nossos pensamentos. Então, está se colocando como observador. Ou seja, aquele que fica ali na portaria e quando o pensamento negativo chega, ele só observa e deixa passar. Tudo bem, não está fechado para pensamento negativo. Nós estamos humanos, estamos nessa realidade tridimensional. E por isso eu acredito que parar de pensar e parar de ter pensamento negativo ainda fica um pouco mais lá para frente, quando a gente não tiver mais nessa realidade. Acredito, é só o meu ponto de vista. Porém, podemos observar e deixar que eles passem, e até se eles insistirem em ficar, a gente diz: não, 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 você pode ir, não é o seu momento de estar aqui agora, porque agora eu decido
tomar as rédeas da minha mente, sou eu que mando aqui, sou eu que estou no comando e eu decido que eu vou ter pensamento próspero. Então, para isso, eu sugeri, então, como ele diz, de colocar o relógio para despertar de 2 em 2 horas. Se você sentir que contribui para você, se você sentir que expande para você fazer dessa forma, se você ainda está naquele modo que você vai muito com os pensamentos, e se você também, mas se você já está com o seu mental mais tranquilo, talvez você não precise, é cada um que vê. E também eu sugeri lá, e eu vou repetir aqui só porque eu falei a frase de Saint-Germain pela metade, eu vou falar devagar e inteira aqui, que é o que eu uso o tempo todo. Eu já não preciso mais do despertador, porque o tempo todo já está automático. Quando vem pensamento negativo, eu digo o que o professor Hélio Couto ensinou, que é cancelado, 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 e logo eu venho com a frase de Saint-Germain, que é: a minha presença eu sou é perfeita, eu apago tudo que foi mal construído pela minha mente exterior, pois a partir de agora eu escolho apenas a perfeição manifestada na minha existência. Então eu digo isso e continuo dessa forma que eu faço para que o pensamento negativo ele não se transforme em emoção negativa, que aí faz a gente até estar tendo ações negativas. E também há a possibilidade, como eu disse lá, de estar fazendo as perguntas da Byron Katie ou as perguntas que o próprio Luiz sugere de qual foi o gatilho que trouxe esse pensamento negativo, que trouxe essa emoção negativa. Tá tudo no primeiro vídeo, no vídeo de lançamento, mas aí é cada um que sabe o que é melhor, o que é que vai criar mais. O objetivo é conseguir ficar 21 dias a maior parte do tempo possível dentro do positivo, dentro do pensamento próspero, que é só nesse momento que a gente tem luz para ler o manual da vida, o manual que ensina como estar cocriando com Deus a vida que Ele está sonhando para a gente. Então, assim, calcada aqui no livro, a gente vamos trazer algumas dicas, algumas coisas durante esses 21 dias, tá bom? Então ela começa o livro assim: o nascimento do pensamento próspero. Temos ouvido muito sobre o pensamento positivo nos últimos anos. Todavia, das recessões e dos tempos difíceis, nasceu outro termo, o pensamento próspero. A palavra prosperar significa florescer, ser bem-sucedido, vicejar e experimentar resultados positivos. Você é próspero à medida que experimenta paz, saúde e plenitude em seu mundo. Embora o pensamento próspero signifique coisas diversas para pessoas diferentes, ele dá a você o poder de transformar seus sonhos em realidade. Olha aí que interessante, né, que ela diz. Não é isso que a gente não quer viver a vida que Deus está sonhando para a gente e que acredito, a vida que a gente está sonhando para a gente também. Então, transformar isso em realidade, ativar, atualizar isso na nossa realidade. E é isso que ela está dizendo, que os pensamentos prósperos nos permitem, fazem com que aconteça. Quer que esses sonhos sejam de saúde melhor, de aumento do sucesso financeiro, de uma vida pessoal mais feliz, de mais formação e viagens ou de uma vida espiritual mais profunda. Esse livro mostra de forma bastante clara como o pensamento próspero ajudou pessoas de qualquer posição ou situação a conseguir tais resultados. Conforme ler este livro, você começará a desenvolver o poder do pensamento próspero e quase com igual facilidade poderá começar sua colheita de resultados prósperos. Então é por isso que eu achei interessante que a gente pudesse fazer juntos, porque conforme a gente vai lendo e estudando esse livro, a gente vai desenvolvendo o poder do pensamento próspero. Porque a união não faz só açúcar, né, gente? Então, se a gente fizer a nossa pequena egrégora aqui, com certeza vamos conseguir mais do que se a gente fizer sozinho, acredito. Então, ela diz que ela parte aqui então para as leis da prosperidade. Durante meu primeiro ano de ministério, aconteceu uma das mais severas recessões nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra.
membros da minha congregação começaram a pedir palestras sobre como sobreviver a esse pensamento, a esse período difícil. E aí ela disse que foi justamente quando ela teve então a ideia de estar desenvolvendo essas leis que ela chama de dinâmicas, porque ela diz que a palavra dinâmico tem a mesma raiz que a palavra dinamite, e por isso o dinâmico é poderoso, vigoroso, repleto de energia e conduz à mudança. E então é isso, por isso que ela diz essas leis dinâmicas que vão nos conduzir a essa mudança de um estado mental que cria a falta e escassez para um estado mental que cria abundância e prosperidade em todos os setores. E aí como essas leis funcionaram para outras pessoas. Ela dá aqui então exemplos de pessoas que quando começaram a assistir as palestras dela e ela foi mostrando apresentando essas leis que ela vai apresentar aqui no livro, como é que eles mudaram a vida deles positivamente. Uma semana depois da primeira palestra, 2 secretárias receberam aumento de salário e uma delas foi promovida e recebeu um novo cargo. Um corretor da bolsa contou que tinha feito muito mais negócios do que esperava, embora a maioria dos colegas dele estivesse comparativamente ociosa. Um cliente que ele não via havia muitos anos apareceu e lhe deu um cheque de $200 mil para aplicar. Um mês depois de começar a evocar deliberadamente o pensamento próspero, a receita dele aumentou 4 vezes. Olha aí, gente, um mês depois que ele começou a evocar deliberadamente, ou seja, que ele estava presente, dizendo ao universo, olha, eu tô aqui, às vezes até vem pensamento que não é próspero, mas eu sou o observador consciente, eu tô aqui, eu evoco, eu escolho ter pensamento próspero. E aí, em um mês, a receita dele aumentou 4 vezes. Então, nós vamos fazer 21 dias, mas eu já ouvi dizer que 30 dias é melhor. Então, se você quiser continuar depois evocando o pensamento próspero, começando lendo esse trechinho aí que eu li no início, esse decretozinho no início, e estando presente com o seu mental, tudo pode acontecer como aconteceu com ele, né? Pelo menos é isso que a gente espera. Um advogado que tinha vários clientes industriais em greve ou que tinham saído do mercado contou que a recessão tinha acabado para ele. A receita dele aumentou rápido, chegando ao patamar de $2 mil por mês, o que na época parecia um grande progresso, ainda que mais tarde, após ele já ter estabelecido um padrão de pensamento próspero, esse valor parecesse apenas normal. Um representante, tá vendo, gente? Era muito quando começou, depois que ele estabeleceu um padrão de pensamento próspero. Depois que a gente começa, segundo a Byron Katie, depois que a gente faz esse primeiro trabalho de estar ali atento, estar ali a postos, indicando aos pensamentos negativos a direção da saída e mantendo, fomentando o pensamento próspero, depois se torna automático. E aí é como depois que se torna um padrão, um valor que a gente consegue no início, uma coisa que a gente acredita grandiosa passa a ser normal na nossa vida. Um representante de uma siderúrgica cujos negócios tinham sido afetados pela recessão relatou que recebeu um pedido inesperado de $4.500. Uma mulher era vendedora em uma loja de departamentos que empregava mais de 100 pessoas. Todos os colegas dela tinham pensado e falado sobre o período de vacas magras. No final do mês, depois que essa moça começou a pensar prosperamente, ela foi a única dentre os mais de 100 funcionários a receber um cheque de comissão por ter batido a meta de vendas do mês. A única. Por quê? Porque ela começou a empregar o pensamento próspero, enquanto os outros eles tinham decretado para eles próprios que era tempos de vacas magras. Então, se você pensa se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que você não é, se você pensa que você não pode, você não pode.
O dono de um negócio de produtos elétricos tinha $750 a receber. Conforme ele começou a pensar em si mesmo e naqueles que lhe deviam como prósperos, a conta foi paga com tranquilidade. Um joalheiro tinha contas a receber que ele tinha tentado em vão cobrar de todos os modos que conhecia, incluindo cartas pouco amistosas. Quando ele também decidiu começar a pensar em termos próprios sobre si mesmo e sobre as pessoas que deviam para sua empresa, a dívida foi quitada. Olha aí que dica importante ela está dando. Super importante, porque normalmente a gente tem a tendência a ficar com raiva daquela pessoa que, poxa, na hora que precisou, veio e pediu, você emprestou, você ajudou e a pessoa simplesmente esquece de te pagar. Ou sei lá, quando você paga por alguma coisa, muito bem pago, e aí depois você desiste, você decide que você não vai fazer mais, a pessoa se recusa a te reembolsar. Então o que a gente tem nesse caso é raiva, não é? A gente fica chateado com isso. E aí o que ela está dizendo aqui, a dica que ela está dizendo é que é o contrário. A gente tem que ter pensamento próspero para a gente e bons pensamentos para essa pessoa. Pensamento de prosperidade para essa pessoa também, para que ela não precise mais estar, sei lá, sendo mesquinha e pegando dos outros, pedindo emprestado e não pagando, ou vendendo alguma coisa que a pessoa depois pensou que não quer mais e ela se recusa a reembolsar. Então, pensamento positivo para essa pessoa. E aí a dívida a gente consegue receber. E aí, falando nisso, eu acho interessante também a gente entender que dívida é uma coisa que deixa a gente bem longe da prosperidade, especialmente quando a gente se recusa a pagar, porque não é só quem está devendo para a gente. Dívida, e eu estou dizendo também a dívida da conta elétrica, do gás e de tudo, deixar de pagar e fazer outra coisa com o dinheiro. E se você não tivesse a eletricidade, se você não tivesse a internet, como seria? Eu acredito que como eu acredito que tudo tem a consciência, é você estar honrando, valorizando essas coisas, pagando. Então, pagar as dívidas é uma forma de se enriquecer. Um funcionário do governo recebeu um aumento que estava pendente no Congresso havia vários anos. Um engenheiro recebeu um novo contrato de $15,5 milhões depois de ter participado de outro contrato de 1,5 milhões. Um casal recebeu uma viagem ao exterior com todas as despesas pagas. Esses são apenas alguns exemplos do poder do pensamento próspero. Olha que já dá para a gente ficar até meio contente, né? Já pensou? Daqui a 21 dias, se a gente tiver instalado o pensamento próspero na nossa vida, a gente também vai entrar para esse hall de pessoas que conseguiram mudar a vida, trazer a prosperidade que eles estavam buscando, mudando o padrão mental. E aí ela vem aqui com um outro título: a prosperidade muda até a sua aparência e traz boa saúde. Uau! Foram conseguidos mais do que resultados financeiros. Conforme eu fazia palestras semanais sobre o pensamento próspero, comecei a perceber que as pessoas que iam às palestras estavam começando a exibir uma nova aparência. Uma aparência de calma interior, equilíbrio, felicidade, segurança e estabilidade, algo que antes não possuíam. A aparência de fracasso e de falta de coragem foi substituída pela de sucesso, autoconfiança e felicidade interior. A aparência de derrota foi substituída por uma de soberania, autoridade e vitória. Era maravilhoso de se ver. Olha, isso me traz uma lembrança. Eu tinha um amigo muito querido que eu perdi contato, que era deficiente visual, e uma vez ele me contou que ele estava na Kombi indo embora para casa e ele estava pensando em algumas coisas que traziam a ele tanto estresse, ele ficava com tanta raiva que ele disse que teve uma pessoa que perguntou: o que está acontecendo, você está com algum problema? E aí que ele notou que ele estava demonstrando, estava deixando transparecer tudo isso no rosto, na aparência dele. Então, quando a gente está com o nosso mental tranquilo, quando a gente está com os nossos pensamentos coordenados, quando a gente é o observador consciente, transparece na nossa aparência.
É o que ela está dizendo aqui. E o que eu acredito, até lembrei desse exemplo. Muitas pessoas também experimentaram nova saúde física e mental. Havia, por exemplo, um executivo a quem disseram a vida toda que ele tinha uma doença cardíaca que exigiria cuidados constantes. Depois que ele começou a aplicar o pensamento próspero em todas as áreas da vida dele, ele começou a relaxar cada vez mais em termos mentais e físicos. Depois de algum tempo, o médico dele constatou que a doença cardíaca havia desaparecido. Agora, muitos anos depois, ele continua saudável e está mais feliz do que nunca. Gente, não é que a gente já ouviu dizer que toda doença, quando aparece no físico, é porque ela já se manifestou nos outros corpos sutis? Então está aí ela trazendo a comprovação. Se pensamos positivo, não há como o nosso corpo físico adoecer, né? Muitas pessoas com problemas nervosos passaram a se sentir com mais saúde, serenidade e paz de espírito. Uma dona de casa desse grupo já havia procurado muitos médicos ao longo de anos que, no entanto, nunca tinham conseguido encontrar nada errado com ela. Conforme ela começou a praticar o pensamento próspero, passou a pensar nas outras pessoas com mais amor, incluindo seu próprio marido. Nossa, que dica aqui! A nova atitude dela de carinho com o marido deu a ele uma sensação de aprovação que não recebia dela havia mais de um ano. Isso, por sua vez, aumentou a autoconfiança dele e se refletiu em sucesso no trabalho dele. O novo sucesso no trabalho dele trouxe felicidade e satisfação ao casamento deles, o que há muito tempo deixara de existir. A saúde dessa mulher melhorou tanto que logo ela parecia muitos anos mais nova. E à medida que a felicidade começou a surgir nas várias áreas da vida, as dores e sofrimento dela sumiram. Uau, isso merece uma reflexãozinha, né, gente? Olha, ela passou a pensar nas outras pessoas com mais amor, incluindo o próprio marido. E aí eu trago para vocês uma coisa que eu noto, que aquela coisa de em casa de ferreiro espeta de pau, que normalmente quando a gente é mais mal-humorado, mais irritável, é quando a gente está com os nossos, é quando a gente está em casa, né? Às vezes a gente até consegue ser de bom humor, a gente até consegue estar bem quando a gente está fora, mas quando a gente chega em casa, às vezes a gente derrama todo aquele mau humor, toda aquela irritação, né? E especialmente em casamento, marido e mulher, né? Especialmente na relação a dois, a gente acaba achando... não sei, parece que a gente... É aquela coisa do reflexo mesmo. A gente fica insatisfeito conosco e isso reflete na outra pessoa. E tudo vem do pensamento, porque se você pensa que seu marido é um grosso, ele vai ser grosso. Se você pensa que a sua mulher é uma chata, ela vai ser chata. Se é isso que você está pensando, não é? E aí, se a gente muda e a gente passa a pensar... especialmente naqueles mais próximos, como ela diz, pensar em todos com mais amor, aqueles que estão nos devendo, aqueles de quem a gente tem alguma mágoa, alguma raiva, e especialmente aqueles que a gente não tem nada especial contra, só porque ele é o mais próximo, então é aquele que recebe mais a nossa irritação, que é o marido, a mulher, os filhos, os irmãos, os pais, a família, não é aquele com quem a gente convive mais, né? E ela disse, olha, aí a saúde dela melhorou tanto que ela logo parecia mais nova. Já pensou, gente? É por isso que ela disse, a aparência muda, e aqui ela continua um pouco, toda a sua aparência muda. Uma executiva solitária e infeliz que já tinha tentado suicídio ficou tão interessada nas leis da prosperidade que encontrou outras coisas pelas quais se interessar além de por si mesma. Isso a levou a uma vida mais feliz e equilibrada, e aquela conversa de suicídio cessou. Às vezes é quando a gente está olhando só para o nosso umbigo, é quando a gente acha que está todo mundo feliz e que só a gente está sofrendo, é que a gente pensa em se suicidar. E aí, se a gente olha ao nosso redor e a gente vê que tem outras pessoas que também estão sofrendo, e a gente pensa, vou ajudar essa pessoa a sofrer menos, aí a gente esquece, a gente decide não mais se suicidar, porque a gente vê que a gente pode ser útil. Uma dona de casa e seu marido bebiam em segredo, o que tinha se tornado um problema sério. No entanto, eles encontraram uma nova esperança
na prática do pensamento próspero. Eles começaram a perceber que os problemas deles com a bebida podiam sim ser superados. Conforme conquistaram essa percepção vitoriosa, conseguiram resolver hostilidades e conflitos internos. O problema com a bebida diminuiu gradativamente. Pensamento próspero é tudo, gente, porque vício em álcool é uma das coisas que eu acho que são mais... Infelizmente, todo mundo tem um caso, conhece um caso. Eu tenho um caso muito próximo e é uma das coisas que mais entristece, que mais faz sofrer. Então, se o pensamento positivo pode transformar isso, transmutar isso, né? Mais um motivo para a gente fazer. E o melhor ainda é que quando a gente muda na gente, a gente muda, vai mudando, é como um dominó que vai caindo, né? Muitos casamentos foram salvos depois que um ou outro cônjuge começou a invocar as leis da prosperidade. O parceiro divorciado de uma pessoa voltou e eles se casaram de novo. Muitos solteiros e solitários se casaram bem, um deles depois de ser viúvo por 20 anos. Um executivo que sempre detestara seu trabalho conseguiu uma nova perspectiva profissional à medida que começou a usar essas ideias e com o tempo deixou de odiá-lo. Como resultado do sucesso generalizado daquela turma de prosperidade, alguns dos membros vieram em meu auxílio. Um executivo ajudou-me a orar para que o livro fosse publicado. Um corretor de ações deu-lhe o título e um consultor de relações públicas encontrou um agente literário e um editor para o livro. Tá vendo? Ela pensou nela em resolver o problema dela, mas resolveu dos outros também. Aí ela pensou... O que melhor do que mostrar, do que publicar isso para todo mundo? Aí, para escrever para escrever o livro, então ela podia ter pensado, não tenho condição, não tenho como pagar, e aí ela não ia ser essa contribuição que ela é para todas as pessoas que leem o livro dela. E aí é como a professora Lúcia Helena conta, quando nós temos uma decisão definitiva, quando a gente tem um desejo muito forte, quando a gente decide, o universo move céus e terra para fazer com que aconteça. Ela dá o exemplo do príncipe que decide enfrentar o dragão para salvar a princesa, aquele príncipe raquítico mesmo, mas ele vai, e aí no meio do caminho ele vai recebendo poderes, ele vai recebendo coisas que vão proporcionar a ele fazer isso, derrotar o dragão que é 50 vezes maior do que ele, mais poderoso que ele, e salvar a princesa. Por quê? Porque é uma coisa do bem, ele decidiu que ele vai fazer uma coisa para o bem dele, para o bem de muitos outros, da princesa e de muitos outros, e porque ele decidiu firmemente, ele não ficou com medo de não conseguir, ele saltou. E é isso que ela fez com o livro, e ela contando agora então que ela conseguiu também essas pessoas para ajudá-la a colocar isso na prática. E aí o que eu trago para vocês agora, eu vou nesse primeiro vídeo hoje, do nosso primeiro dia, eu trago então os exemplos para que possa tá motivando vocês a fazer, tá bom? E aí eu trago também uma outra coisa que eu estou fazendo nesses 21 dias, mas que eu já comecei. Vou explicar para vocês como que é. Vocês já devem ter ouvido falar na técnica 33 vezes 3, que consiste em você escrever 33 vezes alguma coisa que você deseja durante 3 dias. Eu estou fazendo diferente, eu estou fazendo 3 vezes 33. Também vi que é possível, procurei e vi que é possível, eu tive esse insight disso, porque se eu fosse, quando eu já fiz a 33 vezes 3, mas eu vejo que quando escrever 33 vezes, para mim, passa para o automático. Então, para mim não ficou leve, escrever 33 durante 3 dias, eu prefiro escrever 3 vezes por dia durante 33 dias. Então é isso que eu estou fazendo e vai agora entrar junto aqui com os 21 dias. E para vocês eu trago essa sugestão, se vocês quiserem também, eu vou explicar como é que eu faço. Eu escrevo no presente e no positivo. Eu sou muito feliz e grata por aquilo que eu quero no presente e no positivo. E aí eu dou
eu floreio um pouco. Eu escrevo isto ou algo muito melhor. Eu aprendi isso com a Maia Andrade e escrevo aquela frase da Beth Russo, vida me surpreende. E escrevo essa série do código Grabovoi que eu aprendi com o Diego Araújo, que são os números 520, 741, 8898, escritos assim, dessa forma, olha, tá vendo aqui? 520, 741, 8898. E dessa forma assim, assim desse jeito, entijoladinho, eu escrevo esse código aqui 9 vezes. Que, como eu já fiz um vídeo para vocês sobre uma outra coisa, 108 vezes é múltiplo de 9. Então, o mínimo que eu faço quando eu vou fazer qualquer coisa, se eu não vou fazer 108, eu faço 9 e depois quem sabe a tabuada toda pode fazer 9, 18, 27, 36. E se não, eu escrevo desse jeito, esse código assim aí no pedido que eu tô fazendo, e essa dica então que eu trago nesse primeiro vídeo, e eu vou ver se eu consigo trazer outras coisas para estar aumentando o poder desse tempo, desse período de 21 dias que nós vamos estar vibrando no pensamento próspero, tá bom? Para que não fique muito longo, eu termino aqui e no próximo vídeo, então, será o segundo dia desse nosso desafio do Pó de Ouro. Pó de ouro no ar para mim, para você e para todos, tá bom? Porque Deus quer que nós sejamos prósperos. Tá bom? Então fica aí esse primeiro vídeo, essa dica para que nós possamos ser os guardiões da nossa mente, ser o observador consciente para então estar no presente, receber a inspiração divina, receber as ideias de Deus e co-criar a vida que Deus está sonhando para nós, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, obrigada!